aqui no estúdio do Jornal Estado com a vice-governadora Rose Modesto, pré-candidata a prefeito. Muito obrigado pela presença aqui, para a gente poder conduzir uma entrevista bastante extensa com ela, que a gente possa falar sobre soluções para Campo Grande, e inclusive soluções que já são implementadas no Estado, numa gestão que ela participa, não só como vice-governadora, mas também como secretária. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Valeu. Obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui falando com todos vocês. Rose, como que a senhora avalia esse desafio, que a senhora foi secretária, né, nessa gestão do Reinaldo, à frente da SEDASH, que é uma secretaria que ela tem uma atuação bastante multiangular, né, tanto da geração de empregos quanto da assistência social. Como que foi essa experiência e por que essa fusão de prioridades nessa secretaria e como que a senhora tem feito para poder trabalhar essas questões, apesar do nome da senhora também estar sendo cogitado para ser uma concorrente à Prefeitura de Campo Grande? Bom, primeiro nós fizemos uma mudança, né? Nós reestruturamos a secretaria, que até o governo passado era Secretaria de Assistência Social, que era a SEDAS. Transformamos em SEDASH, incluímos dentro lá a Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. E trouxemos também as políticas, né? Política da Mulher, Subsecretaria da Mulher veio para a Secretaria de Assistência Social dentro dos Direitos Humanos, a Subsecretaria da Juventude, Subsecretaria de Políticas Públicas Indígenas e a de Igualdade Racial. Então realmente ela ficou bastante ampla. Tivemos a oportunidade de poder trabalhar praticamente em quase todas essas áreas, né, dos direitos humanos, até porque entendemos essas políticas como direitos humanos. O PROCON também, sim, que é a questão da política do consumidor, né, e a questão do trabalho, a FUNTRAB, que também estava dentro da caixinha ali da SEDASH. Então foi um grande desafio, assumimos a secretaria com o mesmo orçamento que tinha até 2014, mas com uma transversalidade, né? Bem maior, uma transversalidade maior. O nosso governo, né, esse é um compromisso que o governador Reinaldo sempre pediu para todos nós, os secretários, para a gente trabalhar, né, saber trabalhar de forma transversal. A gente otimiza tempo, otimiza recurso e você consegue entregar mais resultados. E aí nós tivemos condições de poder fazer também um trabalho de gestão, para poder verificar dentro do recurso que havia para essa secretaria o que era possível a gente otimizar melhor, gerir melhor o recurso. E dentro da SEDASH também tem um programa Vale Renda, que é um programa de benefício, né, de transferência e de renda para as famílias que são vulneráveis, em risco social maior, e nós encontramos uma média de mais de 8.000 famílias que não estavam mais no perfil para receber o Vale Renda. Famílias que estavam recebendo dois programas, Bolsa Família e Vale Renda. Sim. E aí nesse momento nós fizemos uma auditoria, claro que nós cancelamos o benefício dessas pessoas que estavam fora do perfil, e isso gerou uma economia para a gente de 19 milhões de reais. Nossa. E com esse recurso a gente conseguiu trabalhar 2015, conseguimos lançar um novo programa, que foi o Rede Solidária, que é um programa maravilhoso, que hoje está na região do Antônio Barbosa, e nós já vamos entregar a segunda unidade agora, até o mês, do final de julho, aqui no Jardim Noroeste, que é um programa de transformação social. Tivemos condições de dobrar o número de vagas do programa Vale Universidade, né? Ou seja, hoje o governo do estado ele paga para os beneficiários do Vale Universidade 90% do valor do curso. Ou seja, só com essa mudança de conceito você conseguiu atender mais na mesma pasta? Na mesma pasta, com o mesmo orçamento, só que fazendo uma gestão com mais responsabilidade desse recurso público, né? Então, na verdade, eu tive que encontrar esse dinheiro, né, que não estava sendo bem utilizado, e recurso público ele tem que ser bem administrado, com responsabilidade, né? E isso fez com que a gente tivesse condições de lançar esses programas, de ampliar programas. Nós fizemos um trabalho de ampliação também com as ONGs, são as ONGs que trabalham na área de prevenção e de recuperação de dependentes químicos, na questão das crianças que têm algum tipo de deficiência, né? E nós ampliamos aí de 12 instituições que tinham convênio com a Secretaria para 44 instituições que hoje têm convênio com a SEDASH. Então ampliou bastante também o apoio e estruturamos melhor essa área. A senhora, só de vice-governador, já tem uma importância enorme, né? Até pelo fato de ser uma mulher, como foi a Simone também. Sim. E a representatividade é enorme do cargo. Mesmo assim, a senhora aceitou o desafio de ser também uma secretária de Estado de uma pasta, como a gente acabou de falar, que não tem um orçamento enorme, mas mesmo assim de uma responsabilidade grande de dar perspectiva para as pessoas. Isso. Não só apenas resolver o problema de forma paliativa.
Por que a senhora aceitou esse desafio? Já era pensando num projeto para 2016 ou não? Naquela época não tinha como ter essa noção? Não, na verdade o governador, quando ele foi montar a equipe de governo, né, eu como, além de ser professora, a minha área é a área da educação, eu formei, sou bacharel em História e trabalhei em escolas municipais e estaduais durante 12 anos aqui em Campo Grande, mas paralela à área da educação, eu sempre trabalhei também na área social, né, eu sempre tive isso mais como voluntária. Nós lançamos um programa muito importante em 2005, que foi o projeto Tocando em Frente, né, que hoje tem a sede na Rua da Divisão, lá no Euro Rancho, próximo do Conjunto Paraty, e nós estendemos esse projeto para outros bairros de Campo Grande. Hoje nós estamos atendendo praticamente 650 famílias dentro desse programa, meninos e meninas. Então já tinha esse resultado, né? A escola é um receptor de problemas sociais, isso é uma questão assim inevitável. Eu acho assim, eu acho que é impossível você... É um núcleo, né? E é impossível você trabalhar uma educação de qualidade se não tiver ali paralelamente, né, você vê ações que vai também desenvolver socialmente as pessoas. Então, esse olhar, por isso que eu acho que hoje dentro da escola seria fundamental a gente ter a participação, né, mais próximo, tanto do assistente social, como também dos psicólogos, né? Porque às vezes o professor tem que ficar lá também gerando essa questão de conflito. Tem uma pesquisa que fala que 20%, quase 20 minutos, aliás, uma aula do professor é para ele ficar trabalhando questão de conflito. Sim. Ou seja, de disciplina, ou então olha o tempo que se perde. Isso é a falta da estrutura, da participação da família. Então eu sempre trabalhei a área social. E foi isso que fez com que o governador entendesse que a gente pudesse ser também ali um bom quadro para ajudar nessa área social. E foi uma experiência muito boa. Eu montei uma equipe técnica, né? Ninguém faz nada sozinho, você precisa ter uma equipe preparada. Então, desde a nossa secretária de junta, que é da área da assistência social, como os nossos outros superintendentes, e foi isso que fez com que a gente tivesse resultado, né? De poder entregar para a população, num espaço curto de tempo, você conseguir entregar algumas ações. Interessantíssimo. O que a senhora vê, estando dentro dessa área, né, numa secretaria, o que ainda falta para a gente poder avançar, não só no interior do estado, como na capital, em termos de políticas públicas da assistência social e geração de empregos, a partir dessas pessoas que vivem numa situação de carência enorme, né? A gente agora que está nesse mês de junho, né, tem as campanhas de agasalho, tem gente que precisa muito, né, de uma ajuda, mas muito além disso precisa de perspectiva. Eu penso assim, acho que o mais importante para qualquer ser humano é oportunidade. As pessoas precisam ter oportunidade. Oportunidade de estudar, oportunidade de ter acesso à saúde, oportunidade de ser qualificada, preparada e oportunidade de entrar no mercado de trabalho. O que nós fizemos aqui junto com a Funtrab? Nós investimos um pouco nisso. Nós lançamos uma casa de qualificação que fica aqui na Rua 7 de Setembro, em Campo Grande. Vamos lançar até o 2018, temos a perspectiva de levar para regiões, né, de fronteira, Dourados, Ponta Porã, Corumbá. Né? Então eu acho assim, uma coisa que é muito importante é você oferecer para as pessoas essa questão da preparação, né, da qualificação dentro desses projetos que tem de benefício. A gente tem que cuidar para você não ficar na questão do assistencialismo, ou seja, você tem que começar a encontrar a porta de saída. O Rede Solidária proporciona isso. Dentro do Rede, de todas as ações que tem, nós também trabalhamos lá com a questão do emprego e renda, né, economia solidária. Então são ações que nós tivemos aqui em Mato Grosso do Sul que buscar, inclusive nesse momento de crise que nós passamos, né, quase 11 milhões de brasileiros perderam emprego. Aqui em Mato Grosso do Sul nós tivemos um índice, mesmo conseguindo se manter aí, né, na posição aí de segundo, terceiro lugar em geração de emprego, nós tivemos aqui quase 180 mil pessoas no estado que foram atingidas com essa crise. E aí foi um momento que a gente tem que trabalhar, né, implementando, fortalecendo essa cultura também, né, da economia solidária e da qualificação. Né? Agora, o que eu penso sobre a assistência social? Para a gente avançar, a responsabilidade, né, é dos municípios. Os municípios que são responsáveis pela política da assistência social. O Estado, né, ele é meio nessa história toda. Então ele monitora, ele faz a transferência dos recursos, né? Nós é que avançamos um pouquinho mais, até pela própria deficiência, né? Principalmente em Campo Grande, a gente teve também que avançar um pouco mais e aí foi onde tivemos que buscar essas parcerias, né? E buscar esse recurso para lançar algumas ações lá na ponta que seria responsabilidade do município, né? Então acho que hoje
Os municípios eles precisam sim ter um olhar especial, continuar tendo do Estado, que é quem proporciona, e também do governo federal, né? 2015 e 2016 praticamente não entrou R$1 aqui do governo federal para a gente poder fortalecer a política da assistência social. Então esse é um grande problema. Falando em planejamento, que é uma das bandeiras dessa gestão do Reynaldo e da senhora no governo do Estado, aqui em Campo Grande a gente vê uma situação bastante atípica, talvez um planejamento muito diferente do normal, ou até a falta de planejamento, que é essa questão do desfavelamento, que envolveu projetos de lei que ficaram dormitando na Câmara por muito tempo, no prazo limite, e até uma distribuição bastante aleatória de material para a construção de casas populares, e até uma remoção de famílias, né, da Cidade de Deus para outras quatro outras regiões, né, que falasse da criação de novas favelas. Está se deixando para o próximo prefeito um legado complicado, né, porque quando tira a pessoa de um lugar e coloca ela em outro e não dá essa perspectiva da maneira adequada, com o nome de uma rua onde ela morar, rede de esgoto, luz, e principalmente até a construção irregular de moradia, de repente essa moradia pode estar condenada, né? Faltou o que para poder isso acontecer de uma maneira melhor? Faltou o executivo planejar melhor? Faltou uma fiscalização melhor do judiciário? A Câmara poderia ter interferido de uma maneira mais efetiva nisso? Não, essa foi uma responsabilidade estritamente do Poder Executivo Municipal. O que faltou ali, porque essa ação ela já vinha acontecendo já há algum tempo, né? Então o que faltou foi planejamento mesmo, né? Como é que você tira famílias de uma favela, né, para levar para um outro lugar sem ter nada para oferecer? E é louvável a ação da prefeitura de dar um terreno para a pessoa, mas escuta, como é que você desmonta um barraco, né? As pessoas inclusive não foram avisadas disso, né? Foi tudo muito rápido, eles perderam um pouco que eles tinham e chegaram no outro lugar, não tinha nada, deram a lona, uma caixinha de prego para as pessoas se virarem, com crianças, várias crianças inclusive, com deficiência, doente, entendeu? Cadeirantes, idosos. Eu sei porque o Rede Solidária fica próximo da região e nós acompanhamos de perto, inclusive naquele momento o que coube ao Estado, não sendo a nossa responsabilidade, mesmo assim nós encaminhamos uma equipe de assistentes sociais, de técnicos do Vale Renda para cadastrar famílias, né, que ainda não estavam dentro do programa, que estavam vivendo aquele momento difícil. Pelo menos era uma renda de R$170 a mais para ajudar ali com alimentação, alguma coisa, foi o que a gente pôde fazer. O que faltou foi planejamento. Então, para tirar uma favela e transformar em 4, você não consigo ver nenhum tipo de programa de habitação. Esse não pode ser um programa de habitação na cidade como Campo Grande, você transformar uma favela em 4. E as pessoas parecem que tem o próprio contrato, ele é um contrato de meses. Para poder utilização do terreno. Tem essa questão do contrato, tem a questão do kit, né, de material. Ou seja, por que então esse material não chegou antes? Sim. Olha, esse aqui vai ser o seu terreno, então você tem tantos dias, tem 1 mês, 2 meses, vamos levantar a casa, pelo menos para você ter condições de entrar. Isso é planejamento, isso é simples, né? E isso, para você ser bem planejado, bem organizado, ter capacidade de fazer uma gestão, não é dinheiro. Aliás, se você tiver o dinheiro e não souber fazer gestão, você não vai conseguir entregar nada. Agora, se você tiver pouco recurso, mas ser uma pessoa preparada, uma equipe técnica que entenda, acima de tudo, o gestor hoje ele precisa ter sensibilidade, né? Quando as pessoas questionam sobre essa questão da gestão, mas você consegue tocar Campo Grande? Para mim, gestão, ao mesmo tempo que é complexa, né, não é. Se você estiver cercado de pessoas com conhecimento e com a motivação para fazer de verdade, você consegue entregar. Gestão na saúde pública, você precisar ir ao posto de saúde e encontrar lá o médico, pelo menos o médico que vai te olhar, que vai te examinar, e passar em seguida na farmácia do posto de saúde e encontrar o remédio, né? Ou seja, um bom gestor vai proporcionar no mínimo isso, que é o básico. Isso não tem hoje em Campo Grande. Em infraestrutura, Campo Grande a gente era acostumado a ouvir falar, olha, vamos lançar a obra tal. Hoje o projeto de infraestrutura em Campo Grande é tentar tampar buraco e não consegue tampar buraco. A cidade inteira, por onde você passa. Então, que programa que é esse? Que gestão que é essa, né? Na educação, nós estamos falando já indo para o 2º semestre do ano. O uniforme das crianças está chegando agora, depois de 6 meses de aula. O kit escolar está chegando agora. Isso não é falta de dinheiro, isso é falta de planejamento, né? Então, são questões assim que Campo Grande não precisa viver o que está vivendo. É possível se entregar muito mais com o que se tem hoje,
né? Então vive um momento difícil? Vive um momento difícil. Mas se tivesse uma equipe preparada e um gestor com essa visão... né? O estrago não seria dessa maneira. De forma alguma. Uma coisa interessante, há 4 anos atrás o candidato a prefeito era o Reinaldo Zambuja, hoje governador. A senhora foi candidata a vereadora na ocasião. E aí o Reinaldo bateu na trave para ir para o segundo turno com aquele belo projeto do Pensando Campo Grande, que depois vocês repetiram Pensando MS. Tem como fazer um diagnóstico dessa Campo Grande que está tão judiado agora, antes de chegar ao poder, né? Pode ser que a senhora ganhe, ou não, só chegando ao poder que dá para ter um raio-x exato do tamanho dessa crise que a capital vive? Eu acho que um diagnóstico 100% de fato, que seria esse de dentro para fora, né? Chegando você acaba tendo uma noção maior. Foi o que nós passamos no estado, nós tínhamos uma visão quando nós assumimos em janeiro e até agora a gente encontra coisas ainda que ou seja, essa estruturação de governo não existia, né? Existiam as ações, mas uma estrutura que dá essa sustentação não existia. Hoje, pensando no Campo Grande, ele está rodando novamente. Então nós já temos sim, eu conheço bem a cidade, eu estou há 20 anos andando em Campo Grande, fazendo política em Campo Grande, né? Não com mandato, mas sempre participando e acompanhando, discutindo com as entidades, com as associações, com os sindicatos. Então a gente tem uma noção do todo, né? Então acho que chegando, né, a questão dos números a gente tem buscado. Uma coisa eu posso te dizer, a arrecadação de Campo Grande ainda continua sendo uma boa arrecadação, né? Nós temos aí quase 3 bi, esse é o orçamento, né, por ano para Campo Grande. 1,5 bi a gente trabalha com folha, né, com pagamento de pessoal, e nós temos 1,5 bi para investimento, né? Ou seja, ainda é um bom recurso. Agora, foi o que eu disse, às vezes o grande problema não é nem a questão financeira, o problema é como é que nós estamos gerindo essas finanças, né? Então eu acredito que a gente está vivendo assim um momento atípico aqui, diferente, onde as pessoas não conseguem receber mais o básico, né? Porém, eu acredito que chegando, montando uma equipe técnica, né, com essa capacidade, e aí essas composições você tem que fazer elas de acordo com a qualidade de cada um. Não é composição política para administrar, né? A política ela faz parte, você tem que dialogar, né? Você tem que ter uma boa harmonia com o poder legislativo. Os partidos, se tiverem quadros, é legítimo que estejam ajudando na administração, mas o próximo gestor aí, né, ou gestora, né, tem que ter sim essa visão de montar uma equipe preparada para a gente poder o quanto antes, né, começar a devolver para Campo Grande o que ela merece, que são os serviços básicos. A campanha desse ano ela vai ser um pouco diferente das anteriores, principalmente pela impaciência do cidadão, que está bastante revoltado com esses escândalos, né, de corrupção até de nível nacional. E no caso até, uma das grandes glórias desse governo do estado foi evitar uma tragédia maior. Conseguiu uma solução no ano passado, com o acesso aos depósitos judiciais, e aí o Estado conseguiu fechar com o superávit, pagou em dia e tal. Esse ano a grande solução é a própria renegociação da dívida pública. Então, ou seja, soluções pontuais têm salvado a pátria para conseguir fazer o básico. Essa eleição vai ser proibido praticamente pela paciência do eleitor vender sonho? Vendeu esse sonho demais em 2012? Eu acho que mais do que nunca o eleitor ele vai querer sentir verdade, né, naquilo que vai ser proposto para a cidade. O nosso plano de governo, que nós já estamos inclusive discutindo, né, com os segmentos, ele vai ser apresentado de acordo com a realidade da cidade, né? Então é uma continha simples mesmo, como 2 mais 2 são 4, né? 2017 é possível fazer isso, isso e isso, por isso, por isso, por isso. 2018 já é possível avançar aqui, por isso e por isso, por isso. 2019 até chegar ao final do mandato, né? Acho que nós temos que pensar a cidade para 8, 12, né, 16 anos, 20 anos, pensar, né, nas ações. Quando nós vamos discutir agora sobre a questão do plano diretor de Campo Grande, por exemplo, né, nós temos que pensar Campo Grande para frente. Agora, os compromissos e as propostas para poder passar para o eleitor tem que ser aquilo que a gente vai dar conta de cumprir em 4 anos. Né? Então, acho que esse é o momento da gente poder, mais do que nunca, né, sonhos. Sonhos é importante, a gente precisa sonhar mesmo, mas esse sonho tem que ser dentro da realidade que hoje nós estamos vivendo, e vai ser dessa forma que nós vamos nos apresentar. Independente do debate esquentar, você vai procurar ser racional bastante para poder manter essa linha. Com certeza, eu acho que essa campanha, né, pelo que eu já tenho percebido em redes sociais, né, e as redes sociais ela tem um poder muito forte, porque ela traz toda a informação muito rápido, né, mas ela também traz qualquer informação. E eu já percebo que o nível de alguns vai ser realmente tentar jogar para baixo,
E eu não vou entrar nessa conversa de forma alguma. Eu quero discutir com os campograndenses o que eu penso, o que nós acreditamos que é possível ser feito, né, e o que nós queremos entregar para essa cidade. Discutir de forma séria. Acho que chega, vou aqui usar uma palavra meio chula, mas acho que chega de mimimi. Ninguém aguenta mais o mimimi, né? Esse ano, quando você assumiu o governo do estado, numa licença do Reinaldo, você falou assim, ó, deixa a caneta, né? E falou assim, vou te entregar melhor a administração. O que a Rose tem de diferente do Reinaldo, que é uma figura política do PSDB, que concorreu muito bem à prefeitura em 2012, depois chegou ao governo do estado e tem tentado apresentar uma solução para Mato Grosso do Sul? Bom, acho que eu tenho aprendido muito com o Reinaldo, né? Aprendido muito a forma dele governar, né? A seriedade dele, a organização do Reinaldo. A gente tem aprendido que a gente não consegue entregar nada com qualidade, né, se não tiver um planejamento. Então, se tem uma coisa que nesse governo a gente trabalha muito é essa questão do planejamento, né? Nós trouxemos um modelo aqui de organização, de gestão, que é utilizado no setor privado porque dá certo. E hoje a gente tem todas as secretarias, nós somos acompanhados, nós assinamos um contrato das entregas que a gente se colocou como responsável para poder oferecer para as pessoas. E eu tenho aprendido muito nesse sentido, né? Como secretário foi uma experiência fantástica para a gente trabalhar essa questão do executivo. Acho que o que eu tenho diferente do Reinaldo é aquilo que Deus ofereceu para as mulheres, deu para nós, né? Eu acho que a mulher ela tem uma sensibilidade muito importante que se completam, na verdade, né? Então o homem é mais racional, a mulher tem uma sensibilidade, tem a capacidade, né, de olhar os pequenos detalhes e às vezes é lá que está o problema, né? Então acho que nós dois juntos realmente a gente com a nossa equipe nós tivemos condições hoje, estamos tendo de fazer um bom governo, né, exatamente porque ele respeita também, né, essa característica que eu tenho como vice-governadora, deu espaço e dá o espaço para a gente poder trabalhar. Me ouve, a gente constrói junto, né? Discute as prioridades do governo junto. Então acho que nós não tem a diferença é exatamente aquilo que dá o sucesso, né? É o algo a mais que dá o sucesso, como é na vida de todo mundo. A senhora tem noção que aqui, no caso o PSDB venha assumir o governo, o projeto de retomada de obras paradas, aqui em Campo Grande vai ter mais obra parada para ser retomada do que no governo do estado quando o partido assumiu. Lá foram cerca de 80, aqui são 150 obras paradas. Como fazer a mágica das finanças, onde a senhora falou, tem os compromissos já básicos, né, ao longo do ano, que é folha, as próprias contingências, para poder reinvestir num gargalo tão grande como esse? Bom, é importante a gente frisar o seguinte, que toda obra parada, né, o desperdício do dinheiro público, ele acaba sendo maior, porque às vezes já começou a levantar, começou a estruturar. Nós temos aqui dentro dessas 150 obras aí muitos CEINFs, por exemplo. Sim. E hoje um dos grandes problemas que nós temos em Campo Grande é a falta de vaga para as crianças. Nós temos mais de 10 mil crianças hoje esperando por uma vaga em um CEINF. O que gera isso de problema? Crianças que ficam expostas, que ficam mais vulneráveis, que às vezes a mãe e o pai não tem com quem deixar e às vezes acaba ficando na mão daqueles. Uma política pública, aí já envolve a questão da exploração sexual, do abuso sexual, da pedofilia, do risco de acidentes domésticos. Então, como é que o governo tem que governar? É priorizando. Então, diante das finanças que nós vamos ter, né, antes de lançar uma nova obra, nós temos que chegar organizando para zerar mesmo essa questão, né, das obras inacabadas. Dá uma perspectiva, até quando zero? Dá uma perspectiva, trabalhar isso, esse planejamento que eu quero casar junto com a realidade das finanças para 2017. Então eu tenho conversado bastante também, né, com o jurídico da Câmara Municipal, né, com a Comissão de Finanças, porque tem algumas ações que estão sendo discutidas agora, né, o nosso plano e o nosso orçamento para 2017. E isso me interessa e deve interessar a todos os pré-candidatos a prefeitos, né? Porque é importante a gente ter essa ciência e também contribuir nesse momento com a Câmara Municipal, dizendo da importância da responsabilidade da gente construir isso da melhor forma para que a cidade não tenha mais nenhum prejuízo. Né? A senhora pretende ter acesso àquele relatório da CPI das Contas, que falou de tantos problemas em cada pasta da prefeitura? Eu acho que é importante, a gente tem que ter o conhecimento do todo, né? Então, respeitando inclusive, né, o papel do legislativo, que tem essa função de fiscalizar, né, de cobrar, é importante descobrir o problema, saber onde está, né? Então por isso que eu falo da importância do diálogo, né? É claro que a prefeitura, o executivo e o legislativo têm que ser independentes, né? Ninguém tem que ser ali submisso, mas tem que se falar, né? Que tem que ter harmonia para a gente poder acertar mais.
em nome da política, nós não podemos prejudicar a cidade. E, infelizmente, é o que tem acontecido. É possível ter uma harmonia entre Câmara e Prefeitura na próxima gestão? É possível, Isso? E vou te falar, eu, como pré-candidata a prefeita, né, se eu tiver aí a honra de ser eleita em Campo Grande, né, é uma coisa que nós vamos buscar, é cada um ali respondendo pela sua casa, né, pela responsabilidade que tem o Legislativo e o Executivo, mas essa harmonia ela é fundamental. Eu fui vereadora eleita 2 vezes, o meu primeiro mandato foi totalmente diferente. Nós tínhamos problema na cidade? Tínhamos, mas se conversava, se falava. Uma coisa as pessoas precisam entender, vai ser impossível ter uma Câmara que funcione bem se não tiver um prefeito que trabalhe bem e vice-versa, né? Então, essa falta de entendimento que teve aí o prefeito, né, durante todo o período que ele esteve, né, prejudicou demais a cidade, né? Perfeito. A senhora acredita numa recuperação de Campo Grande no próximo mandato, na próxima legislatura? Em quanto tempo, mais ou menos, para a gente poder ter uma resposta? O Bernal, quando ele voltou agora, ele falou em 10 meses. E aí passou-se 10 meses, a situação está um pouco igual a outubro do ano passado, melhorou em alguma situação, está se pagando em dia, mas tem muita obra parada, tem esses problemas contingenciais, a questão da vacina, né, que a gente viu, tem os buracos, tem buraco que é incrível, você dá vontade até de dar nome para o buraco, porque o buraco ele abre, acho que umas 10 vezes ao ano, né? Mostra a ineficiência do Isso é ineficiência. Esse buraco que abre 10 vezes ao ano, né? Você pode ter certeza que o que se gastou tampando ele 10 vezes, né, é muito mais do que se tivesse feito lá, de repente, o recapeamento. Sim. Né? Então tem que otimizar o recurso público com responsabilidade, né? Ou então, a quem interessa ficar tampando o mesmo buraco 10 vezes? Nós temos que fazer essa pergunta também, né? Então, eu acho que é possível a gente recuperar sim. Em 1 ano é possível a gente restabelecer a ordem dos serviços básicos, como eu disse. Acho que no 2º ano a gente começa a avançar, né? Então, o que é avançar? É poder terminar obras inacabadas, é poder entregar novas CEINFs, novas unidades de saúde. Isso é possível fazer no 2º ano. Acho que o 1º ano vai ser assim, para a gente restabelecer, tanto na parte de infraestrutura como na parte de saúde, que é fazer no mínimo todos os postos de saúde que já existem, ter lá um quadro completo de médicos, de equipe técnica na área de enfermagem, de administrativo, podendo atender essa demanda que chega, né? Porque se a saúde básica não funciona, acarreta um problema maior, que foi o que a Caravana da Saúde, que é um programa do governo do estado, teve que vir como solução. A demanda reprimida. Da saúde básica não funciona. Então, como é que não consegue fazer um raio-x no posto de saúde onde tem um equipamento? Então, isso é planejamento, isso é gestão, esse acolhimento, né, que a gente pode fazer com as pessoas que chegam lá pode ser melhor. Ou seja, trabalhar a motivação dos nossos profissionais da saúde, né, precisam ser melhor respeitados. Né, essa questão do reajuste salarial, esse é um problema hoje para o Brasil. Mato Grosso do Sul, nós estamos hoje conseguindo pagar em dia, nós conseguimos pagar 13º, conseguimos ainda discutir, mesmo que não fosse aquilo que nós gostaríamos, né? E nem o nosso servidor público de receber, mas nós avançamos. Nós discutimos com todas as categorias, a maioria dos estados, dos 27 estados da nação brasileira, nós temos 19 que não está conseguindo pagar a folha em dia, que está parcelando o salário. Né? Então eu sei que isso é um desafio, mas a valorização dos profissionais que trabalham no serviço público não passa só pela questão salarial. Né? Então é qualificação dessas pessoas, né? É um trabalho motivacional, é você de fato conquistar esse servidor no sentido de dizer, olha, a cidade não vai crescer se você realmente não estiver firme aqui com a gente. Né? Então acho que falta isso também, e isso nós vamos construir dialogando e respeitando mais esse profissional. Então eu tenho certeza que com 1 ano de mandato é possível sim a gente tirar a cidade, né, dessa situação que hoje não funciona nada, hoje não tem... Existe uma sensação de abandono. De abandono. A prefeitura não consegue explicar onde é que foram parar 32 mil doses de vacina no momento em que tem gente morrendo. Como é que acontece isso? Poxa, quem são essas pessoas que estão cuidando disso, entendeu? Então, eu acho que nós regredimos tanto, né, que, se Deus quiser, com um trabalho sério, com 1 ano a cidade já vai poder voltar a sonhar novamente. Com relação também a gente falando dessa questão da crise, a crise às vezes também exige respostas rápidas, iniciativas efetivas, como por exemplo o que o próximo prefeito ou prefeita pode ter com relação ao MEP Seleta, ter que terminar as demissões que podem ser que não sejam feitas nessa gestão do executivo. A senhora está preparada também para isso, para poder ter ações definitivas, rápidas, estourou um problema no posto de saúde, ou com relação às obras, cancelamento de contratos? Sim.
Essa em relação a essa questão da UMEP Seleta, né, nós temos aí um acompanhamento da Justiça nisso, né? O Ministério Público tem acompanhado e eu penso que a decisão que tem que ser tomada tem que ser em conjunto. Né? Então, inclusive, cumprindo a orientação do Ministério Público, né? que tem aí o conhecimento. Ser rápido em fazer o básico, né? Já teve a recomendação. Já teve a recomendação e eu acho que tem que ser feita. Agora, muitas dessas pessoas que estão na UMEP na Seleta, elas estão trabalhando hoje dentro das instituições. Né? Então, o que tem que ser feito e o que tem que ser recomendado? Inclusive, há alguns anos já o Ministério Público tem cobrado isso, é a questão do concurso público. Né? Então, tem que chamar um concurso para essas áreas, isso tem que ser feito rápido. Né? Então, nós estamos acompanhando já desde agora, mas acho que o que o gestor aí do Executivo tem que cumprir, né, é de chamar as pessoas, mostrar a realidade que hoje tem vivido. Houve um problema muito sério com a UMEP Seleta, que é essa questão, né, do salário, da transparência, que gerou aí toda esses questionamentos e investigação, e eu aí sendo eleito, o que nós vamos fazer é cumprir na íntegra aquilo que o Ministério Público tem recomendado. Perfeito. Para fechar esse assunto, eu queria fazer uma pergunta, que na verdade ela leva a uma outra pergunta. Primeiro, quem que é a morena mais bonita do Mato Grosso do Sul? E saber da senhora se aquele áudio, que até acabou rolando muito no Facebook como um vídeo, que aí tentam colocar uma situação de envolvimento com a senhora com a Coffee Break, como que a senhora vê essa questão sendo candidata e qual foi a tua participação na cassação? Se a senhora acha que realmente houve uma articulação excessiva para derrubar o prefeito ou se nem foi necessário isso, até porque são imputados 9 crimes administrativos. Sim. Bom, na verdade é até bom a gente falar um pouco desse assunto, até para desmistificar essa história, né? Eu sempre brinco com o pessoal, eu digo que o meu único crime naquele áudio, né, em que eu pergunto para o ex-prefeito Eiolarte quem era a morena mais bonita do Mato Grosso do Sul, foi a minha falta de humildade, porque eu realmente não sou a morena mais bonita do Mato Grosso do Sul. Eu fiz ali uma brincadeira que eu jamais faria se eu tivesse num lugar público, porque sei me comportar, né, como uma profissional, como alguém que representa o poder público. Acabou dando um tom de informalidade para a relação. Exatamente, e era uma brincadeira, né, que ele mesmo, até a própria esposa, às vezes sempre fazia, olha, tá vindo aí a morena mais bonita. Eu fiz uma brincadeira, não há crime algum naquele áudio, ou em qualquer outro áudio, né, que saiu aí nas redes sociais, ou que venha a sair. Todos os áudios que existem, né, que estão aí na mão de alguns grupos políticos que tentam, inclusive, distorcer essa história, está na justiça. Né, houve uma denúncia dessa investigação da Coffee Break no último dia 31 de maio, em que eu não fui denunciada, porque não existe elemento suficiente para isso. Você chegou a depor? Fui, eu dei um depoimento voluntariamente, inclusive, né, eu me coloquei para ir como testemunha, né, eu não sou réu nessa história, eu fui como testemunha, dar meu depoimento, falo com muita tranquilidade sobre essa história. Se fosse por questões políticas, né, eu não teria votado pela cassação. Por quê? Porque eu quero esclarecer que quando o Reinaldo não foi para o segundo turno, a prefeitura de 2012, nós queríamos a mudança para Campo Grande. Entendíamos que era um momento de oxigenar com um novo grupo. Fazia 20 anos praticamente que o PMDB estava no poder e nós votamos no Bernal. Eu apoiei o Bernal acreditando que seria mudança. Infelizmente, essa mudança ela só foi de partido e só foi de nomes, né? As ações mesmo que nós acreditávamos que era necessário chegar aqui, que poderia chegar através do mandato dele, não chegaram. Pior do que isso, né? Ele cometeu aí 9 crimes de improbidade que no dia, né, da cassação, que foi levantado pela comissão processante, né, que nós votamos, eu tive todo o cuidado, inclusive, de buscar ajuda com outros juristas para analisar essas 9 ações, para que de fato eu tivesse a convicção de que houve ali um crime de improbidade. O meu voto pela cassação do Bernal foi estritamente técnico. Inclusive, o próprio Ministério Público Estadual pediu o afastamento dele por uma das razões que nós estávamos ali sendo analisada na Câmara. O Tribunal de Contas reprovou as contas do Bernal. Essa novela se arrastou por tempo demais. O próprio Bernal, quando saiu essa lista, né, dos denunciados, ele disse para a reportagem, ele falou assim, olha, demorou demais para sair essa lista. Não, eu não acredito. A justiça tem que ter todo o critério, o tempo eu acho que a justiça averiguar a verdade. A justiça ela tem que investigar mesmo, entendeu? Eu sou totalmente favorável, acho que o Ministério Público tem feito um trabalho brilhante, porque quanto mais se investiga, mais transparente a gente torna essa história, né? A gente esclarece melhor esses fatos. Agora, o que me estranha muito, né, é uma pessoa se colocar como vítima, sabendo que hoje responde no Tribunal de Justiça, ele é réu nessas 9 ações que a Câmara votou. Fora essa, tem outras ações, só no TJ são 13 ações, ele tem 4 ações
né, no Tribunal Regional Federal, que é na TRF, tem 2 ações no STJ, né? Então, eu fico assim às vezes questionando, pois quem é a vítima mesmo? Será que é o Bernal ou será que é Campo Grande? Né? E o meu voto, quero repetir aqui, ele foi extremamente técnico, né, com embasamento jurídico para votar pela cassação. Votaria de novo com certeza, se chegasse hoje, se fosse hoje aquela votação, né, trazido ali os elementos que chegaram, com certeza o meu voto hoje seria pela cassação, inclusive eu correndo o risco de responder, né, por que não votei se tem lá os 9 crimes, que eu acho que é uma pergunta que nós temos que fazer. E os vereadores que votaram, né, contra a cassação, tendo os 9 crimes, eu acho que é isso aí que nós vamos ter que ter. Por isso que essa investigação, eu não fui denunciada, né, nesse período que saiu, eu e mais 10, a investigação continua e é importante. Quem não foi ouvido ainda, com certeza será ouvido. Todos que estavam lá naquele dia, os 29 vereadores, serão ouvidos, porque nós precisamos entender isso. Quem votou a favor e quem votou contra, o porquê disso tudo. Eu tenho a convicção que votei a favor porque tinha os crimes necessários para a gente votar pela cassação dele. Você acredita que alguém possa ter vendido o voto? Eu não acredito, não acredito nisso, né? Até porque tinha os elementos suficientes, não tinha razão, né, de ser ninguém convencido a troco de dinheiro ou de cargos, né? Quando alguém fala assim para mim, mas vocês, o seu partido, vocês indicaram alguém para participar da administração. Isso é legítimo. Os partidos indicam nomes, sim, para composições. Mas indicou também no governo dele, na primeira passagem, né? E quem votou também contra a cassação está no governo, então eu tenho que fazer a leitura, eu tenho que fazer essa leitura, que quem votou contra a cassação e hoje estão ocupando cargos, os seus partidos indicando, não tem nada a ver. Né? O Temer, agora nesse processo de afastamento da Dilma, antes de votar o afastamento, o Temer estava montando o governo dele com quem? Com os partidos, porque isso é legítimo. O meu partido indicou sim, né, os nomes para poder estar ajudando na administração, mas não foi condicional, não foi troca, não foi a troca pelo voto. Nós indicamos porque fomos convidados para participar da administração e tínhamos nomes técnicos com a capacidade para poder ajudar Campo Grande naquele momento difícil que vinha passando. Parabéns pela convicção. Obrigada. Boa sorte na disputa, que a senhora consiga apresentar um bom projeto para Campo Grande e que a eleição seja de discussão de projetos, porque a gente já passou 4 anos, porque parece que a eleição de 2012 ela não acabou até agora. Infelizmente, né? Acho que agora é hora de olhar para frente e trabalhar muito para ajudar a cidade a sair da situação difícil que vem vivendo. Obrigada. Obrigado.